Olá, sejam todos muito bem-vindos, né, ao Podfértil. Hoje, como todo mundo gosta, né, vamos trazer aqui uma participação bem especial de uma paciente muito querida, chamada Shirley. Shirley vai conversar conosco sobre sua trajetória, sua caminhada, né, para a sua segunda gestação. Então, Shirley, seja muito bem-vinda. Obrigada, É um prazer Sueli. enorme estar com você aqui, poder compartilhar um pouquinho da sua história. Eu acho que é preciso a gente compartilhar, para as mulheres entenderem que elas não estão sozinhas, que existem experiências semelhantes, né, às vezes até mais desafiadoras do que a delas, né, o vice-versa, mas isso é muito importante. Então, seja muito, muito, muito bem-vinda. É um prazer poder compartilhar essas histórias. Eu acho que a gente sempre se acalanta com alguma história de alguém, porque a gente sempre tem uma história parecida e sempre traz um conforto. Então, se puder levar esse conforto para alguém, agora é a hora. Agora é a hora. Isso. Eu tenho certeza que você vai levar acalento aí, um conforto, né, para o coração de alguém que está precisando ouvir, né? Espero que sim. Então, vamos começar? Sim. Então, lá. Então, Shirley, conta um pouquinho da sua história, né? De como você chegou aí nessa sua caminhada da segunda gestação. Vamos contar aquela história que você contou para mim no primeiro dia da consulta. Sim. Então, hoje eu tenho 40 anos. A minha primeira gravidez eu demorei muito a conseguir engravidar, foi uma longa trajetória. E aí, depois que o filho nasce, você entende por que você percorreu aquele caminho. Eu tentei engravidar durante 5 anos. E aí, esse processo leva, na verdade, para quem está aberto para isso, né? Mas me levou para um autoconhecimento muito grande. Eu já fazia terapia, continuei o processo terapêutico, cada vez me dedicando mais ao processo. E daí engravidei naturalmente, estava programando para uma FIV, estava com o contrato da FIV assinado, já estava grávida, não sabia. E entendi muitas coisas nesse processo, porque a gente fica ouvindo, se você fica nervosa, não vai acontecer. Então assim, todo esse processo me leva a entender que tudo tem a sua hora, tudo tem seu tempo, e a gente precisa se dedicar a esse processo, e por mais difícil que ele pareça, a gente precisa, de certa forma, aproveitar esse processo, sabe? Seja para crescimento, para aprendizado. Então, foi assim, um aprendizado muito longo esse, e que realmente me transformou como pessoa, como mãe, e foi extremamente importante. Então, para a segunda gestação, na verdade, para a terceira gestação, porque entre essa gestação de Lucas e a de Pedro eu tive uma gravidez molar, mas para essa terceira gestação, eu já chego com uma tranquilidade, né? Assim, eu comecei a tentar engravidar enquanto eu ainda não estava morando em João Pessoa. Comecei a tentar engravidar, mas a rotina não estava fácil, com as viagens do meu marido a trabalho. E a hora que a gente chegou aqui, turbilhão de tanta mudança, a hora que eu fui acalmar, acho que já tem uns 6 meses que a gente estava aqui, e aí eu conheci Marcela, que foi a nossa ponte, né? Marcela é uma profissional, assim, que eu admiro bastante. Esse caminho foi me levando a conhecer o cuidado integrativo com a saúde da mulher, né? E acho que Marcela, que deve vir aqui também, né? Em junho. Acho que vai ser muito válido para todo mundo que ouvir. Marcela, eu, assim, entendo como uma referência muito positiva de profissional que cuida de saúde da mulher. E esse cuidado na saúde integrativa começou a fazer cada vez mais sentido para mim. A hora que eu fui conhecendo, fui me apropriando do conhecimento, e tudo foi se encaixando muito mais fácil, né? E aí eu conheci Marcela, e eu comecei o tratamento com ela, os cuidados com ela, e eu já tinha algumas informações sobre a medicina chinesa. Na verdade, um casal de amigos que tiveram gêmeos e fizeram FIV, casal de médicos, inclusive, numa conversa, assim, falaram, eu conhecia a acupuntura, mas não conhecia muita coisa sobre, assim, nossa, foi fundamental
para a nossa gestação, eles também tiveram bastante dificuldade para engravidar. E eles falaram, nossa, para a gente foi fundamental a acupuntura. Eu, como assim? Aí daí comecei a procurar informações, eu tinha acesso a uma médica excelente, acupunturista também. E aí eu cheguei em Marcela pela acupuntura. E aí quando eu cheguei, nossa, olha... Se deparou com um universo... absurdo, assim. E eu falei, nossa, que maravilha, né? E a gente começou o processo, Marcela se mudou. E eu falei assim, Marcela, você tá ferrada. Como que você vai conseguir me indicar uma profissional à tua altura? Como que você vai conseguir me indicar alguém que consiga atender tudo isso, né? Porque, assim, eu já estava aí no nível de conhecimento sobre... Exatamente. Né? Então, assim, e aí eu tenho uma certa rigidez em encontrar profissionais, digamos que uma criticidade que às vezes passa até do ponto. E ela, não, mas vou te indicar alguém que de fato você vai se identificar. E você vai gostar muito. E aí foi quando a gente se conheceu e eu já tinha começado o processo com ela, né? E aí então a gente começou esse tratamento, né? Mas eu cheguei assim aqui já num nível de tranquilidade, né? Cheguei aqui em João Pessoa, já também com uma médica indicada. E aí, numa dessas consultas, ela falou assim, aí eu tinha 39, né? Aí ela falou assim, olha, já com a sua idade, e que aí a gente sabe que de fato interfere, né? Já considerando a sua idade, considerando que aí já tem mais ou menos 6 meses que vocês estão tentando engravidar, vou passar alguns exames para vocês e vou indicar para vocês algumas profissionais de reprodução assistida para vocês irem vendo que vocês vão se identificando. Nesse processo, a gente ficou uns 2 meses no interior, cuidando de outras demandas. E eu também já tinha começado o tratamento com Marcela. E aí, chegou um momento que eu falei assim, cara, não sei se é isso que eu quero, porque não faz mais tanto sentido para mim. Eu sinto que eu tô no caminho que é o meu caminho. E, assim, não desvalorizando de forma alguma a medicina ou a ciência dessa área, muito pelo contrário, é extremamente válida. Inclusive, foi uma área da medicina que nos apoiou muito na primeira gestação, mas eu sentia que não era aquele meu caminho, né? E aí eu comentei assim, combinei com o meu marido, é óbvio, né? Falei, olha, que você acha? Eu sinto que a gente não precisa ir por esse caminho, a gente pode ir fazendo os exames enquanto não estiver invasivo, enquanto estiver confortável, diante da nossa demanda. Eu não quero colocar mais uma demanda na nossa vida para isso. Mas, se a gente chegar ali em outubro e isso não acontecer... Eu lembro disso. A gente pensa sobre isso, o que a gente vai tomar de decisão, né? E aí a gravidez veio antes... Porque, assim, você vai conhecendo as mudanças do seu corpo, você vai entendendo como que tá o seu processo, como que tá a sua menstruação, como que estão os seus sintomas, né? Eu escuto muito dos profissionais de medicina chinesa que a nossa menstruação é o nosso sétimo órgão, né? Sinal vital, na verdade. Ele diz tudo. Exatamente. Diz tudo. Então, a gente sabendo ler, e aí você vai com profissionais que estão abertos a compartilhar e a, de certa forma, orientar, né? A gente vai aprendendo e aí eu tava vendo as coisas acontecendo no meu corpo, né? Eu tava vendo tudo, esse processo, o processo de evolução mesmo, assim, de uma estabilidade, né? Então, sem desvalorizar, eu sentia que não era o meu caminho, o caminho da medicina tradicional que meio que parte a gente, né? Quando eu te encontrei, com Marcela também, eu entendi que era uma coisa que tá me vendo como ser integral, né? Que tá vendo o meu equilíbrio emocional, que tá vendo o meu ritmo de vida e abraça tudo isso para tentar fazer isso chegar onde eu quero, né? Então, isso que tinha sentido para mim. Então, foi assim que eu cheguei aqui, que eu cheguei em você. Chegou até mim, olha. E uma das coisas que eu preciso lembrar, não sei se você lembra, no primeiro dia que Shirley chegou lá, que a gente conversou sobre tudo história, e esse
detalha, ó, a gente tem até outubro para ver qual o caminho que eu vou direcionar, né? De fato, isso aconteceu, né? Isso foi uma fala sua no primeiro dia da consulta. E aí, vamos avaliar, né, Shirley? Língua, pulso, né? Encaminhei ali depois todos os cuidados, né? Sim. O manual, tudo bem direitinho. E aí chega a Shirley com um caderno que eu achei, assim, sensacional. Aí é justamente essa fala que você trouxe da importância de se autoconhecer, né? E de você entender o processo, porque quantas vezes a gente prescreve alguns cuidados e a paciente ela está fazendo ali, mas sem entender o motivo pelo qual ela está fazendo aquilo. Sim. E eu tento frisar muito bem no consultório o motivo pelo qual ela precisa fazer, Sim. né? Então ela chegou com um caderninho com todas as dúvidas anotadas. Aquilo ali me marcou profundamente. Eu dou exemplo até hoje. Eu disse, olha, lê o manual, tem dúvida, anota, pergunta. Por quê? Porque a gente está explicando, ali a paciente ela começa a absorver, mas chega uma hora que dá um bloqueio. Acho que foi o que o Suelen falou mesmo. Por que é importante isso? Né? Então, assim, acho que foi uma das coisas que mais me marcou, né? Foi esse caderninho aí de tirar dúvidas. Por que esse chá? Por que esse óleo? Por quê? Sim, Né? sim. Então, isso, assim, foi muito importante. Eu acho que esse processo, ele é importante, Sim. né? E aí, você conhecer o seu corpo é o boom aí da história. Sim, porque quantas muda mulheres... tudo. muda tudo. Então... menstruação, você conhece a menstruação, você Sim. conhece o período ovulatório, você sabe Sim. quando você está ovulando, Sua temperatura basal. sua temperatura, né? Então, assim, tudo isso faz parte desse autoconhecimento, desse preparo do corpo ali para gestar, incluindo a mente, é claro, Sim. porque a gente sabe que os dois andam juntos, né? Exatamente. E aí, pensando nisso, conte para nós, além desse seu autoconhecimento, né? Como foi esse processo dentro ali da medicina chinesa, quando a gente começou o preparo com acupuntura, dietoterapia. E aí eu vou ressaltar também que Shirley ficou ainda com Marcela no online, em outras práticas Sim, integrativas, sim. né? E toda a minha condução também com a Shirley, eu alinhava também com a Marcela, em termos de fórmula. Marcela, vou prescrever essa fórmula, o que é que você acha, assim, porque para não atrapalhar também os outros aspectos que a Marcela estava trabalhando com você, né, eu digo que esse positivo foi nosso. Sim, sim. É nosso. Sem né? dúvida. Então, assim, esse cuidado, ele foi fundamental. Sim. Então, assim, diante desse processo, né, desse cuidado com a acupuntura, da dietoterapia, como foi que você se sentiu aí dentro de todas essas, desse integrativo aí, dessas técnicas integrativas aí dentro desse processo? Quando eu conheci a medicina chinesa, eu fui conhecendo, eu sou muito curiosa, nerd, nerd de um jeito diferente, mas sou nerd e muito curiosa, e aí eu fui indo, fui conhecendo os chás, fui tentando a questão de regulação hormonal de forma natural, né? Aí você vai conhecendo eu conheci o ciclo da semente, você vai conhecendo e fui colocando em prática, eu vou tentando identificar as características emocionais, as características físicas que a gente está passando. E o que pode ajudar, se a gente tem deficiência no baço, deficiência no fígado, ou se tem deficiência em tudo, como eu estava naquele momento. E aí, eu via todo mundo falar sobre a temperatura basal, e assim, eu sou sistemática, né, metódica, contadora de formação, e aí eu pensava, gente, capaz de eu ficar presa nesse negócio. E aí eu não comprava o termômetro, ficava ali, eu fiquei aí um tempo assim, enquanto eu ainda não queria engravidar, mas eu queria que meu corpo tivesse bem, né, que tivesse tudo regulado, e aí eu fiquei aí um ano talvez, sem comprar esse negócio, ficava ali, eu vou ficar presa nisso. Mas a hora que eu comprei e comecei a medir a temperatura basal, você casa com todas as outras informações que você já tem sobre a sua menstruação, sobre os sintomas que a gente tem, porque ao longo também desse processo, ao longo dos anos, né, eu fui entendendo que, de fato, o nosso corpo conversa com a gente, ele vai dando esses sinais, que os sintomas não é mero acaso, que o que a gente vem sentindo, se sente uma dor, se sente qualquer outro tipo de sintoma,
é uma conversa, é uma informação que teu corpo tá mandando ali para você, se você souber ler, né? Então, casando com os sintomas que eu tinha, com as informações que vocês me davam sobre língua, agora a gente diminui um pouco essa deficiência de baça, estagnação de sangue, nananã, e tal, e a gente vai lendo com essa temperatura basal e com os apoios também terapêuticos que Marcela tem também, meio que vai formando tua história ali. Então, aquele caderninho é uma história sobre mim, né? É onde eu faço relatos emocionais, tipo assim, fiz tal prática, como que eu me senti no dia depois, que sonho que eu tive, como que essas coisas acontecem, pra ir entendendo, né, Sueli, assim, se a gente não se dedica pra nós mesmas, quem vai poder fazer isso por mim? Ninguém. Não tem nenhum profissional que vai poder fazer isso, sabe? E aí tudo bem, eu faço terapia, eu investo muito na minha saúde mental, na minha saúde física, mas ainda assim não tem ninguém que possa fazer isso por você. Talvez nem sua mãe vai conseguir, você que tem que sentir, você que tem que saber o que você está sentindo. Então, assim, e aí eu fui vendo que eu já estava no nível de maturidade que conseguia acompanhar essa temperatura basal, entender o que estava acontecendo no meu corpo, porque, assim, isso é fantástico, sem que isso me prendesse, sem que isso me aprisionasse, sem que isso trouxesse uma carga emocional difícil de lidar, sem que isso trouxesse expectativa. Peso. E peso, exatamente. Né? Porque às até vezes porque a sua temperatura basal é uma informação do que aconteceu, não do que tá para acontecer, né? Então, a hora que eu entendi isso, falei, tá, então acho que é por aqui. Então, eu me sentia muito segura, sabe, Suelen, assim, de vendo essa evolução, de entendendo o que o meu corpo estava dizendo, e a cada mês vocês, olha, a gente diminuiu essa estagnação de sangue, a gente isso, a gente aquilo, língua eu não sei ler mesmo. Mas começou a compreender um pouco, porque a gente dá essa ferramenta do autoconhecimento. Sim. Eu digo no consultório, e é uma fala que eu sempre falo, eu digo isso mesmo no consultório, que a língua é uma coisa, é um diagnóstico da medicina chinesa mais palpável. Sim. Ou seja, em que sentido isso? O paciente, ele faz o registro da língua, me manda, eu imprimo, eu deixo lá organizado, e aí a gente explica, né? Sim. Ó, tá vendo isso, rachadura na língua, tem saburra, tem... Enfim, daqui a tantos X sessões a gente vai tirar foto de novo da língua. Sim. E isso é uma ferramenta para o autoconhecimento, porque você começa a escovar os dentes, começa a raspar a língua todos os dias. Sueli, olha, não tô vendo mais aquela saburra na minha língua. Sim. Sueli, eu não tô vendo mais aqueles pontinhos. Isso é muito bom. Então, isso é mais palpável dentro do tratamento na medicina chinesa. Sim. Diferente do pulso, né? O Sim. pulso é muito subjetivo, sou eu que vou avaliar, eu digo a você, mas não tem como você se palpar e enxergar, que aqui é os olhos, de que as mãos é os olhos, né? Dentro da pulsologia chinesa. Sim. Então, eu gosto sempre de trabalhar com os dois tipos de diagnóstico. Primeiro que eles juntos, o que a gente potencializa realmente, tu viste um pulso, mas aqui na língua tá gritando. Então, e para o paciente é muito bom, porque ele sabe de fato que está acontecendo mudanças, embora às vezes sejam muito sutis. Não é? Às vezes são sutis e a gente tem que já ter um parâmetro mesmo, né? Assim, a gente tem que... o caderno servia assim para mim, né? Eram os registros anteriores, e aí eu ia vendo essas mudanças, elas ficavam palpáveis e mais visíveis a partir de quando eu tô anotando. Eu sou uma pessoa mesmo que gosta de estar escrevendo, anotando, e fazia muito sentido para mim. A dietoterapia era um outro passo, assim, que já, assim, na verdade eu sempre tive uma alimentação ali bem razoável. Teve uma época na minha vida que eu fazia muito esporte, praticava muito esporte, então tinha acompanhamento de nutricionista esportiva, e continuei com outras nutricionistas, com outras abordagens ao longo da minha vida como um todo. Então, assim, a dietoterapia fazia muito sentido para mim, né? Fazia muito, e fazia antes de eu ter acesso à medicina chinesa, né? Assim, só de às vezes ler, é uma informação que muitas vezes é superficial, que a gente consegue na internet, não é uma informação
aprofundada, mas que eu ia ali buscando, catando, e aí eu ia tentando, ia testando, ia percebendo as mudanças no meu corpo, então fazia muito sentido para mim a dietoterapia, mas aí tinha um tanto de outras informações novas que você trouxe, que eu não conhecia, e por que isso, por que aquilo, assim, afeta isso, aquilo, aquele caderninho de olha, mas assim, se eu fizer isso e não fizer aquilo, então assim, era uma rota que eu estava traçando, aquilo ali era um mapa, e eu estava ali traçando essa rota, porque eu sou uma pessoa que tem facilidade de seguir Rotina, um método, uma rotina, mas ainda assim são muitas informações novas, assim, olha que eu nem era tão crua com as informações da medicina chinesa, já conheci um pouco da dietoterapia, dos chás, enfim, eu já tinha ali um hábito de consumir essas coisas, mas assim, você ainda trouxe um tanto de outras informações, tanto de coisas novas que foram agregando e que eu falei, cara, tá, como que eu vou indo, assim, minha tendência é ir para fazer tudo, que falou que é assim, eu vou fazer tudo, se eu acredito no profissional, e eu só vou ficar com esse acompanhamento profissional, se de fato eu confio. Então, minha tendência era isso, mas eu vi que eu não ia dar conta de tudo, então, peraí, o que é prioridade? Como é que eu vou decidir isso aqui? Então, aí chegou aquelas perguntas de, mas isso aqui, e se eu fizer assim, mas não fizer aquilo, o que eu devo priorizar? Priorizo isso ou aquilo? E engraçado que tem uma história engraçada sobre os sucos, né? Que me trouxe informações até sobre o nosso processo com Pedro, né? Com meu filho mais velho. Na pandemia, ele parou de consumir suco, e aí parou também de consumir frutas, ficou com pouquíssimas frutas. E aí a gente pensava, poxa, se ele tomasse um suco, às vezes você chega no restaurante com mais fome, já adiantava a vida. Mas ele não toma, e ficava aquela questão e tal. E eu, sendo uma pessoa sistemática, metódica, quando você me propôs os sucos, eu comprei todos os ingredientes, tinha tudo na minha mão para fazer. Eu conseguia fazer um suco por semana, 2 sucos por semana, e me mostrou até isso, né? Poxa, como que eu tô cobrando dele, que é uma criança que tem um nível de autonomia razoável, mas que depende da gente para fazer isso, se eu estou me propondo a um tratamento, comprei todo o material e eu não tô conseguindo fazer o suco e tomar o suco, porque não tem hábito mesmo, né? Então traz, assim, informações e assim, a gente sempre lembra dessa história e sempre brinca com isso, porque de fato virou uma chavinha até na nossa cobrança com nós mesmos, e poxa, o que eu podia fazer para ele tomar suco? Gente, se a gente não toma suco, como é que eu tô cobrando que ele tome suco? Então foi aí que eu entendi que era onde eu precisava flexibilizar um pouco, e aí ficamos nos chás, nas outras sugestões, e foi atendendo, e é um passo atrás do outro, assim, né? Cada coisa que eu ia incluindo nesse processo, no manual que você me passa, e sugere isso e aquilo, e a gente vai conseguindo implementar cada coisa, eu ia percebendo cada alteração, cada retorno de cada processo que eu incluía, né? Então, assim, para mim faz muito sentido, assim, foi muito benéfico, porque é isso, independente de eu estar querendo engravidar ou não, porque em um momento eu não estive querendo engravidar, eu queria que meu corpo funcionasse bem. Eu queria que a minha saúde feminina estivesse sendo vista, e não que assim, você vai no médico e vê um pedaço, vai um vê outro. Às vezes você tá com uma questão que é hormonal, feminina, mas que tá, sei lá, te dando uma dor de cabeça que ninguém tá resolvendo, você precisa ir no neuro. E se você consegue olhar tudo, você vai conseguir identificar sem precisar exatamente. Onde tá ali a lacuna para poder a gente ajustar, né? Isso. Gília falou de 2 coisas muito importantes. A TCB, que é a temperatura corporal basal. Também falou muito da dietoterapia chinesa, né, que está a inclusão ali dos chás, dos alimentos. Existem alimentos específicos, né, para cada tipo de diagnóstico. Às vezes a paciente não tem apenas um diagnóstico, ela tem 2, 3 diagnósticos. Sim. E a gente vai, eu digo assim, que a gente vai para a emergência, da emergência para a urgência, da urgência para a manutenção. E isso é primordial, né? Sim. Então, a TCB, para muitas pacientes, e aí você estava muito tranquilo em relação a isso, em fazer. Então, geralmente é uma coisa que eu não sugiro dentro do primeiro mês de tratamento. Por quê?
O manual já contém muitas mudanças. Sim. E que não é só para preparo do corpo para gestar, mas que você pode levar ali para a sua longevidade, né? Para o resto da sua vida. Sim. Então, já gera um certo desafio ali, né? Então, como eu não quero gerar mais ansiedade, então, geralmente, no primeiro mês eu não passo. Então, eu espero você se adaptar, Sim. né? E depois, então, vamos fazer? Agora dá pra gente fazer. Por quê? Porque, para quem não sabe, temperatura corporal basal, para a gente fazer essa técnica, você precisa medir a temperatura todos os dias no mesmo horário, né? E aí, é claro, tem as regrinhas, se acordar mais cedo, se acordar mais tarde, a gente tem como ali ajustar e colocar no gráfico, e para avaliar como é que eu digo assim, a dança hormonal, porque eu digo ali que a gente consegue ver a dança hormonal dentro da fase folicular e dentro da fase lútea, dentro da perspectiva da visão da medicina chinesa, né? Então, para você foi muito tranquilo, porque você já estava tranquilo em relação a esse processo, né? Sim. Mas é uma coisa que a gente trabalha muito bem, porque a gente consegue ver muito o ápice da ovulação, se você ovulou, se antecipou o período, se não antecipou, se o ciclo... Então, isso assim, é extremamente importante, mas a dietoterapia, que é a alimentação, não é? Dentro ali do diagnóstico, se eu não consigo comer isso, então a gente ajusta para cá. Sim. Os sucos, para cá, vamos tomar para os chás. O suco não foi totalmente adesão, mas ficou como sugestão para caso no dia tivesse disponível, tivesse tomar ali, quisesse tomar algum suquinho, seria uma excelente ferramenta, né, para incluir na alimentação. E aí, diante de toda essa mudança, engravidou. Pois é. Engravidou. E aí? E aí que, pelo menos para mim, eu passei por 3 gestações, já estou passando pela 3ª. Para mim é sempre um susto. Olhe que na primeira gestação eu estava com contrato de FIV assinada e estava desejando essa gravidez há 5 anos, fazendo o possível e o impossível para que essa gestação acontecesse, e na hora que ela acontece, parece que o mundo abre um buraco e, meu Deus do céu, que doideira. A segunda gestação não foi planejada, mas eu também queria. De fato, não foi planejada mesmo, e foi um susto maior ainda, né? Meu Deus, como que isso aconteceu? Mas como sempre foi um desejo nosso de ter vários filhos, então também a gente ficou muito feliz. E eu também estava me propondo a um tratamento, estava desejando essa gravidez, mas quando de fato ela acontece... É aquele susto, né? E aí também, por ter passado pela mola, eu também tive processo de assim, ai meu Deus, eu nunca fiz exame, esses de farmácia, né? Porque sempre tive medo, eu não conseguia lidar com, eu preciso do concreto. E aí eu sempre fazia exame de sangue. Nessa eu tive medo de fazer exame de sangue, porque na mola idatiforme, o parâmetro que é usado para acompanhamento é exatamente o exame de sangue, o beta, para que ele possa ir baixando e você entendendo que está evoluindo para uma cura, né? E aí eu já estava ali escaldada e resolvi fazer o teste de farmácia pela primeira vez. E aí, quando eu vi o positivo, meu Deus do céu, Jesus! E aí eu precisei fazer o beta, né? E na hora do beta dá um sustozinho, tipo, ai meu Deus, será que vai dar muito alto? Porque o beta muito alto é um indicativo para mola, né? Ou gestação gemelar. Gestação gemelar, no meu caso, seria quase impossível. Minha genética não é propensa a isso. E, enfim, então passei por esses processos aí que são mais particulares, né? Mas que sempre aí é isso, né? Um susto, e agora como vai ser? Eu também estava passando por um processo profissional, que estava tudo acontecendo ao mesmo tempo, veio muita novidade junto, e que também estava, assim, maravilhoso, né? Assim, é um desafio muito grande, mas era mais uma oportunidade que fazia muito sentido para mim, e que eu estava me realizando, né? Então veio tudo junto e eu tive que lidar com tudo isso junto, chegando, mas assim, tá sendo uma gravidez um pouco mais difícil do que a minha primeira gestação. Isso também me traz, assim, muita informação sobre
sobre nossa cultura mesmo, como que as pessoas lidam com aceitação de uma gravidez que seja difícil, que a mulher não esteja tão confortável. Todo mundo espera muito que a mulher esteja muito, muito feliz. E assim, eu tava feliz pela gravidez, mas não tava nada feliz com todos os sintomas que eu tava passando, de enjoo, aquilo tudo era muito novo, porque a minha primeira gestação não tinha sido assim. Eu digo que eu não tive nenhuma dor na unha, eu não inchava, eu não sentia absolutamente nada, nenhum desconforto. Então, eu não imaginava que pudesse chegar nessa proporção de desconforto e fica meio dúbio. O nosso emocional tem que estar bem preparado e bem em dia para a gente conseguir lidar com toda essa... Você está gestando uma criança ali em você já não é mais só você, nem é tão você assim, e a gente tem que lidar com essas dificuldades emocionais de estar passando mesmo por uma disposição, por um processo desgastante, que pelo menos os 3 primeiros meses para mim foram muito, muito desgastantes, e buscando o equilíbrio, né? Você vai buscando o equilíbrio dentro das ferramentas que vai tendo. A acupuntura, a gente usava muito, então vai usando o que a gente pode, né? Então eu tive um começo mais difícil, e esse sentimento dúbio, sabe? Que eu também acho que é bacana de passar, porque assim... mesmo desejando muito, querendo muito, correndo muito atrás, ainda há uma insatisfação por estar num processo difícil mesmo, assim. No meu caso, eu acordava, conseguia tomar café da manhã bem, estava tudo bem. Depois, meia hora, 1 hora depois, eu ficava muito mal o dia inteiro, até a hora que eu ia dormir. Então, assim, é super difícil, né? É muito difícil. Eu acho que a gente também, de repente, enquanto a sociedade precisa pensar sobre esses processos em acolher e não, de repente, achar que todas as pessoas vão estar, no mar de rosas porque estão grávidas e queriam muito. Eu queria, sim, muito. Estou muito feliz, agradecida por essa oportunidade de já estar novamente, de ter um novo filho. Mas não deixa de ser difícil, né? Não deixa de ter seus desconfortos, de ter seus desafios, de assim, você pensa, caraca, sou eu, mas não sou eu mais aqui nesse corpo, sabe? E as coisas mudam, né? Mudam muito. Então, também eu tive um início bem difícil. E aí, depois vai se acalmando, pelo menos comigo. O enjoo foi passando. Eu sei que tem mulheres que não passam, né? Que levam a gestação até o final. E que deve ser, assim, ainda mais difícil, né? Mas chegamos aí Chegamos a 35, quase. 35 semanas. Então, estamos pertinho. Estamos pertinho de conhecer Lucas. Sim. Lucas. Ô, Shirley, em relação a todo esse conhecimento da inclusão ali da acupuntura, das outras técnicas, eu sei que foi fundamental nesse processo. Sem dúvida. Eu sei que você vai levar isso para o resto da sua vida. Sem dúvida. Né? Como foi que, além de ter ajudado, né, e você até já falou que além de ter preparado seu corpo para gestar, esse cuidado mental, teria algum outro cuidado muito mais além ali que essa medicina, ela transbordou ali na sua vida? Sueli, eu acho que o fato de ser um olhar integrativo, assim, para mim é o que, aí ao longo dos meus 40 anos de vida, de passar por muitos processos, né, eu enxergo o fato do olhar integrativo da medicina chinesa para o ser humano, porque isso também casa com outras filosofias de vida que eu acredito, com a filosofia educacional que eu sigo. Então, assim, entender que aquele ser humano é todo, não tenho como tirar a cabeça e cuidar do corpo. Eu não tenho como tirar nenhuma parte do corpo. A cabeça é parte do corpo. Tudo vai fazer diferença, sabe? Assim, e que a gente também olhe para isso com equilíbrio. E não que seja como um punidor ou um ponto de culpabilização da mulher, ou enfim, do homem. Se você ficar muito ansioso,
Isso não vai acontecer. É como se as coisas fossem, tivessem uma medida exata e fosse a mesma medida para todos, E não né? tem. A ansiedade, o processo adoecido de ansiedade, de fato vai prejudicar todo mundo em qualquer momento da vida. Mas isso sozinho, se for o seu único desequilíbrio, isso não vai definir outras coisas, né? Então, esse olhar integrativo de considerar esse ser humano em todos os seus âmbitos, eu acho que de tudo assim que eu já vivi até hoje, eu entendo que é o diferencial, sabe? Não dá para eu ter, por exemplo, só uma dietoterapia boa, se eu não estou ali, se eu tiver com estagnação no sangue, se eu não estiver ali pisando no chão, se eu não estiver ali com esse contato, se eu não estiver também na prática do exercício físico. Então, assim, óbvio que a prática do exercício físico vai fazer uma diferença maior ou menor, dependendo do corpo. Ritmo do corpo, sim. Sim, sem dúvida alguma. Mas isso tudo está sendo integrado, isso tudo está sendo visto, né? Isso tudo está sendo colocado na balança. Não dá para eu entender, poxa, agora essa paciente não consegue praticar a atividade física dessa forma, então vamos caminhando para isso, vamos chegar lá, vamos orientar, vamos estimular que essa pessoa consiga ir chegando até lá, né? É por isso que a gente fala assim da questão da individualidade, né? Sim. Porque aí o tratamento ele deve ser individual, não dá pra gente manter ali o mesmo manual para você, o mesmo manual para outra paciente. Sim. Algumas condutas podem ter, o ciclo da semente, né, algumas coisas, Sim. mas outras coisas, não. É bem individual. É muito individual. Tem coisa que você vai conseguir fazer, tem outra coisa que a paciente não vai conseguir fazer, e a gente precisa readaptar, recalcular a rota, para que ela atinja o objetivo. Exatamente. Né? Então, eu acho que o ponto-chave de tudo isso, assim, a medicina chinesa tem muitas ferramentas maravilhosas e que, de fato, auxiliam muito em todo o processo. Mas se não for visto de uma forma integral, integrativa, deixa algumas lacunas deixa aí, algumas lacunas que podem, e às vezes leva até dependendo aí do processo de cada um, a gente pensar, poxa, mas já fiz tudo e ainda não deu certo. É porque não vai rolar, enfim. Então, isso também faz diferença, sabe? Integrar mesmo assim, a vida dessa pessoa, desse paciente. Integrar tudo isso nesse plano de rota, né? Nesse mapa aí. E que você escolhe a rota que vai ser seguida, né? Em comum, você com o paciente. Mas eu entendo que a parte integrativa é o ponto-chave, né? Um ponto-chave. E agora, gestante, 35 semanas, terceiro filho, né? Porque um virou bebezinho, tá lá um anjinho, né? Como é que você está lidando com isso? Então, sim, minhas amigas sempre comentavam que, nossa, a gestação do segundo filho é muito diferente, e aí são experiências muito particulares, é óbvio. Mas eu acho que para todo mundo vai ser diferente, porque antes, na sua primeira gestação, você está sozinho dando conta desse processo, né? Agora você tem outro filho, outras demandas, e dando conta de gerar uma nova vida, e de tentar fazer isso de forma equilibrada, saudável para todos, né? Então, Suelen, assim, não existe, eu acho, não existe um platô. Na vida de nenhuma mãe existe um platô, né? Não. E da mãe gestante, são muitas oscilações o tempo inteiro. E a gente precisa, assim, entender isso, acolher, conviver com isso da forma que é possível para cada um, porque vai ser possível para mim de um jeito, para você vai ser possível de outro jeito. E a gente ir dançando, e isso se olhando sempre para respeitar também os limites. Do quanto a gente pode isso, o quanto pode aquilo. Mas, assim, eu também considero uma oportunidade incrível estar gestando com 40 anos. Assim, de estar vivendo essa experiência. Com maturidade. Com maturidade. Uma certa leveza. Exatamente. Né? De um outro olhar, sabe? De um outro lugar. De uma tranquilidade maior. Um medo
Porque eu acho Mais que... palpável? Exatamente, porque não tem como uma mãe viver sem medo, né? Não. Se tá quieta, a gente tá com medo. Se tá virada, a gente tá com medo. Mas, assim, é de uma coisa mais concreta, é de uma coisa que você já conhece, né? Então, é difícil, pelo menos pra mim. Essa experiência tá sendo bem difícil, essa gestação. Mas, ao mesmo tempo, é muito prazeroso. E aí eu descobri que dá pra conciliar. Que dá pra viver essas emoções ao mesmo tempo, tudo junto. Então tem essa experiência, assim, sabe? Do desafio mesmo, sabe? Desafio físico, eu tenho sentido muito isso. Desafio físico, mas também de um repertório, de uma linha de ferramentas maior, mais cheia para lidar com esses desafios, de uma tranquilidade maior também para viver essa experiência. Então, é bem misturado. Gestar aos 40 anos é diferente de gestar Sim. aos 25, isso eu estou falando em termos de idade. Sim. E não de resistência. Sim. Porque eu posso pegar uma paciente de 25 anos, muito sedentária, com um estilo de vida não tão saudável, está gestante, mas viver essa experiência de uma forma diferente, porque aos 40 anos eu pratico atividade física, tenho um autoconhecimento, eu faço buscativas de ferramentas que cuidam ali da minha mente, do meu corpo, são experiências diferentes em corpos diferentes. Sim. Não é? Sem dúvida. E aí a medicina chinesa, e aí a gente fala de todas as práticas, vem com essa visão realmente de fato integrar nesse cuidado, né? Então, visando aí essa parte do integral, qual seria o seu conselho para as futuras mamães, né? Para as mulheres que estão nessa caminhada, que é cheia de desafios, que a gente tem que buscar ali o autoconhecimento, que às vezes não é fácil lidar com esses sentimentos, né? A gente pega pacientes que às vezes assim, só desistir, não quero mais engravidar, quero cuidar só disso aqui agora, não... Porque é doloroso, né? Sim. É muito doloroso, né? E só sabe realmente de fato quem passa e os profissionais que têm empatia entender esse processo, como é delicado, né? E como você também precisa estar preparado para lidar com essas emoções e para amparar ali, acolher com empatia, com ética, né? Para que essa mulher, ela siga nesse caminho. Né? Faz muita diferença ter um profissional que segura na tua mão e fala, eu vou junto contigo até a gente passar por esse processo. Suelen, eu digo muito, assim, em conversa com amigas e tudo, que eu sinto muita falta. Hoje não tanto mais, assim, meu filho mais velho vai fazer 6 anos em agosto, não tá tão longe. E aí 5 anos antes, vamos dizer aí, uns 11 anos atrás, no meu processo de tentativa de engravidar, eu não ouvia ninguém falar de dificuldade de engravidar. Era coisa assim, mais natural, mais fácil. Todo mundo ali tentava engravidar. E aí, eu tive acesso a ter um médico bem famoso no Rio. E assim, era uma clínica de um valor, não era acessível para todo mundo, sabe? É um médico bem famoso, um médico realmente muito bom, tecnicamente muito bom, mas é uma clínica cara. O processo é caro, hoje está um pouco mais barato, mas o processo de fertilização, enfim, é um processo caro. Quando cheguei na clínica, clínica lotada. Gente, como que ninguém fala disso fora daqui? Essas pessoas todas estão vivendo aonde? Eu olhava assim, porque aí eu tava ali tentando engravidar, uma amiga mais próxima também tava com dificuldade e todo mundo vivendo as suas vidas normal. Gente, onde é que essas pessoas estão vivendo? É um buraco que elas se escondem. E de fato era isso. As pessoas se escondem atrás disso, assim. E aí metódica e sistemática, quando ele me passa assim, uma pesquisa científica e me passa os dados de porcentagem de possibilidade de engravidar, eu falei, gente, como que isso não está dito por aí? Como que... E aí a gente vai criando
uns modelos mentais, vai sedimentando umas informações e elas viram ali praticamente verdades absolutas para essas mulheres que começam a enfrentar dificuldade, que só são elas. E aí elas são menos mulheres, e aí elas são... O problema é seu. Ou então o problema é do seu marido, isso e aquilo. E aí, assim, eu fui tendo ao longo desse caminho, eu tive a oportunidade de fazer muitos exames, enquanto ainda algumas coisas nem eram permitidas, mas esse médico nos ajudava e conseguia liberações legais pra gente fazer alguns exames e tudo mais. E assim, eu ia vendo que tava tudo bem, mas ainda vendo o exame que tá tudo bem, mas não chegando essa gestação, é um desconforto, é um sofrimento, é uma coisa assim tão difícil de passar, e ainda por cima você olha ao redor, ninguém tá falando sobre isso, ninguém tá acolhendo isso e ninguém tá naturalizando isso, ninguém tá falando que é mais difícil engravidar do que engravidar, do que estar grávida. Né? Falei, cara, como que pode, assim, não é possível, não tá batendo esses dados aqui nessa pesquisa com o que eu tô vendo na vida. Então, assim, primeiro, eu acho muito importante que as mulheres, os casais que passam por essa dificuldade, consigam se conectar com pessoas, com redes que estão de olhos abertos para isso, que acolhem isso e trazem essa verdade, que tem uma tranquilidade de poder falar sobre isso, né? Porque a gente também tem uma dificuldade enorme de falar dos nossos insucessos, das nossas dificuldades, e talvez venha daí isso que eu passei antes, né? Hoje em dia as pessoas falam mais, a informação está mais difundida, muita gente sabe que é muito difícil engravidar. E eu vim, assim, de um histórico genético familiar, onde todo mundo tinha engravidado rápido, onde todo mundo tinha um monte de filho, nananana, e eu era ali, o alecrim dourado ao contrário. Eu era a pessoa que não conseguia, eu não entendia isso. Então, assim, entrei em vários aspirais psicológicos, assim, graças a Deus tive muito suporte e consegui lidar com tudo isso, mas passei por muita dificuldade. Então, a primeira coisa que eu falo é assim, não fica preso no seu mundo sozinho. Ninguém precisa passar por isso sozinho, e passar por isso sozinho não vai te fazer chegar mais longe. Então, procura redes, procura pessoas que de fato acolhem isso e vão conseguir apoiar nesse processo, porque a realidade é que é muito mais difícil engravidar do que não engravidar. Então, assim, acho que é uma informação que eu falei, cara, isso vai virar minha bandeira para a vida. Apesar de ter engravidado uma segunda gestação sem querer, sem planejar, em um único, eu não digo vacilo, mas em uma única oportunidade. Também de não ter demorado tanto a engravidar dessa terceira gestação. Ainda assim, eu acho que as pessoas precisam buscar a ajuda de quem pode ajudar. De verdade, porque às vezes quem tá perto da gente, ainda às vezes que seja, sei lá, uma irmã, que seja uma amiga muito próxima, que seja uma mãe, que não tem a sensibilidade para isso, vai te sugar a energia. E você precisa se conectar, seja com pessoas muito próximas ou não, às vezes pelas redes mesmo, se conecta com quem pode te ajudar, com quem olha para isso, né? Com quem tem informação verdadeira, com quem tem apoio para te dar e para te possibilitar isso. Segunda coisa que, assim, eu acredito muito na medicina chinesa, né? Assim, eu não posso passar isso aqui como verdade absoluta para todo mundo, mas eu acredito muito no processo que eu passei. Eu investi tempo, energia, emocional em tudo isso, porque, de fato, eu acredito muito mesmo, e nesse processo integrativo, para mim faz muito sentido. Então, às vezes, você tá até com um médico excelente, com um profissional muito reconhecido e tudo mais, mas que trabalha numa visão partida do paciente, não tenho certeza se vai conseguir dar o apoio que você precisa, porque às vezes você está precisando entender isso integralmente, como funciona, e saber como é que você vai chegar ali, né? Então, assim,
para quem pode ter acesso, sabe? Para quem pode buscar um apoio integrativo, seja da medicina chinesa, seja de outra técnica, de outro suporte de saúde. É importante, eu acho que sim. O meu conselho seria esse, assim, sabe? Esteja com pessoas sensíveis ao que você está passando e que possam te apoiar nisso. E quando for buscar ajuda profissional, se você tiver essa possibilidade, se for acessível para você, busque algo integrativo. Busque algo que te veja como um todo, sabe? De forma integral. Porque esse negócio pingadinho resolve aqui, resolve o estômago, aí vai pra cabeça, da cabeça vai pro coração, e nunca tudo tá rodando num equilíbrio, numa harmonia, fica tudo mais difícil, né? Fica. E aí, por isso a importância, né? E a gente tem falado muito, eu acho que a criação do Podfest é também nesse sentido, de trazer informações, né, séria também, com muita ética, que é da mesma forma que a gente encontra profissionais excelentes, divulgando informações, né, dentro das redes sociais e de outros canais, a gente também encontra pessoas que não estão tão preparadas, né, trazendo ali informações, e a gente está lidando com sonhos, né? Então, essa integralidade, essa integração da medicina chinesa ou de outra técnica, né, que esteja ali de cunho dentro das políticas, por exemplo, políticas nacionais de práticas integrativas e complementares, que estejam integradas dentro da saúde, isso é excelente para qualquer paciente, independente, né, do que ele está buscando, né, se é para dor, se é para preparar o corpo para gestar, enfim, mas assim, é extremamente importante, por isso que hoje nós falamos muito de integrar, por isso que a acupuntura hoje tem integrado muito e fortemente, né, dentro aí desse cuidado, dessa linha de cuidado, justamente para parar essas lacunas que às vezes não se consegue ter dentro dali de uma visão de um profissional. Então, ela vem a parar para que o resultado seja ali o mais positivo, né, possível. Sim, né? sem dúvida. Então, assim, chegamos, né, após o conselho da Shirley, né, eu acho que podia anotar, né, para as pessoas lerem, né, que de fato foram 2 pontos extremamente importantes, dizer a Shirley que, assim, é um prazer enorme estar cuidando dela, ter dado continuidade ao tratamento, né, que a Marcela conduziu, e podemos ter também cuidado de vocês juntas, né, até hoje, assim, a gente continua nesse cuidado. Isso também faz muita diferença, Sueli, assim, é uma equipe, acaba sendo uma equipe, né, assim, tem o ponto forte de vocês, de ela ter indicado você e vocês já terem parceria de trabalho, e acaba que, de uma forma informal, né, vocês viraram uma equipe para me dar suporte, né? Então, assim, de fato é um privilégio grande poder ter 2 profissionais que pegam na mão e, olha, você não tá sozinha, a gente vai seguir junto nesse processo e não tem uma fórmula pronta, mas a gente vai montar a tua fórmula e vai ajustando conforme necessário. Então, assim, é um privilégio. Que bom, né? E assim, aí eu digo assim, eu vou fazer a fala da Marcela também, né? Que é um privilégio, é o nosso privilégio, na verdade, poder cuidar, né? E cuidar e preparar o corpo ali para gestar uma vida, um milagre da vida. Assim, pra gente é surreal, né, as emoções, né? Quem trabalha com fertilidade, a gente vive num misto de emoções e é numa montanha-russa. No momento tá recebendo um positivo de uma paciente e no outro ali tá recebendo no mesmo dia, às vezes no mesmo horário, que a evolução da outra paciente, a evolução da gestação de outro paciente não foi. Então, é um misto de sentimento muito grande, mas a gente precisa estar firmes e fortes, né, para conduzir e pensar positivo de que, de fato, você vai chegar lá, né, e chegamos, né, chegamos. E assim, dizer que é um privilégio acompanhar a gestação do Lucas, hoje com 35 semanas, a partir da próxima semana a gente já começa a trabalhar de outra forma diferente, chegando a 36 a prepará-la para o parto, né? E aí vem a ansiedade, né? Vem ali as emoções que começam a aflorar e dizer que assim é um privilégio, né? Que bom que nos encontramos, que bom que Marcela foi a ponte para que isso pudesse acontecer, né? Então assim, só gratidão.
Também, muito agradecida por essa oportunidade de ter esse cuidado, né? Assim, a acupuntura também é uma ferramenta maravilhosa para todo esse processo, né? E eu sei que vai ajudar também, agora daqui para frente, vai continuar ajudando e eu me dispus mesmo a continuar com o tratamento a gravidez inteira de acupuntura, porque de fato eu acredito nessa técnica e sei que isso vai me ajudar bastante nesse caminho. Não sei como as coisas vão acontecer daqui para frente, agora a gente mas não sei tem... que eu tenho ajuda, né? Sei que eu tenho suporte e que o que eu for precisar, eu vou ter essa ajuda. Então, assim, é maravilhosa essa oportunidade. Ai, que bom, eu acho que todas que vão ouvir vão ficar muito felizes de ouvir sua fala. Eu acho que foi um privilégio, assim, tê-la aqui no Pod Fértil. Eternizamos aí essa barriguinha de 35 semanas de Lucas. Vai ficar registrado ali, né, por toda a vida. E lá na frente, quando ele tiver um discernimento, tiver maiorzinho, vai poder ouvir, né, a história dele. Exatamente. Né, do preparo até ele chegar. Isso é muito importante. Vai ser uma oportunidade bacana para ele. Vai sim. Então, chegamos aí ao final do 5º episódio do Pod Fértil. Nos encontramos em breve. Até lá. Tchau, tchau.